Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Passando daqui nesse dia 20 de fevereiro de 2024, uma terça-feira com 20 graus em Ribeirão Preto, uma manhã nublosa, às vezes chovendo, às vezes querendo o sol aparecer, mas nós temos possibilidade de 75%, 75% de chuva no decorrer do período da manhã aí, né? A umidade relativa do ar está em 95%. E a temperatura hoje máxima vai chegar aos 27 graus no meio do dia. E mais a umidade relativa do ar não deve cair muita coisa. Nós tivemos 21 graus agora há pouco. É o verão brasileiro, né? E já estamos nos encaminhando já para o último mês do verão brasileiro e estamos na transição já para o outono brasileiro, né? Então, é aqui a região sudeste do Brasil. Região sudeste do Brasil, é o estado de São Paulo. Nós estamos bem no norte do estado de São Paulo, quase chegando no estado de Minas, tá? Então, é uma cidade com um jeitão mineiro, né? Mas uma cidade grande, com mais de 700 mil habitantes. Passando aqui nessa manhã, para poder falar de um assunto que está todo mundo falando, a respeito de algumas declarações que o presidente Lula fez a respeito de Israel e algumas pessoas já começam com o radicalismo, querendo perseguir aqueles que são judeus, que estão dentro do Brasil, e também tem aqueles que são muçulmanos, né, que são contrários à criação do Estado de Israel aí, mas tem um pouquinho de história nisso daí, e eu gostaria de chamar a sua atenção que nós não concordamos, eu não concordo com aquilo que o Lula falou, né? O presidente do Brasil, ele tem as suas prerrogativas como presidente, mas neste quesito ele não me representa, ele não fala com propriedade daquilo que está acontecendo, né? Ele nem sabe o que é que está acontecendo, não sabe nem por que aconteceu, mas nesses 27.842 dias que Oswaldo Aranha presidiu lá a sessão da ONU e declarou que estavam apoiando o Estado de Israel nesses 27 dias aí, nesses 27 mil dias 842, né? 27.842 dias que Oswaldo Aranha presidiu essa sessão da ONU, onde tivemos lá 33 votos a favor da criação do Estado de Israel, 13 que foram contras e 10 abstenções. Eu estive dando uma olhada nesses 13 que foram contra, e esses 13 que estão contra aí, hoje estão aliados do presidente Lula, né? Alguns deles ainda estão aí batendo, querendo exterminar aquilo que Oswaldo Aranha naquele dia presidiu e foi maioria, e ele, como o presidente lá, declarou, e nós temos uma bênção especial sobre as nossas vidas, justamente por causa desta situação. Desde 1955, o Brasil que preside a abertura da ONU, né? Então, essa abertura aí, quando o Oswaldo Aranha foi lá e fez e presidiu essa abertura, foi votado. Tivemos 33 votos a favor da criação do Estado de Israel, 13 votos contra, 10 abstenções, dos 56 votos que estavam presentes naquele lugar. Em 14 de maio, presta atenção, 14 de maio, alguns meses aí para frente, né? Uns 6 meses para frente, mais ou menos, David Ben-Gurion declarou que o Estado de Israel era um Estado reconhecido internacionalmente. Então, aí, nesta situação, né, esse David Ben-Gurion proclamou a independência do Estado de Israel. Após o fim, presta atenção nisso aqui, após o fim do mandato britânico na Palestina. No mesmo dia, os Estados Unidos e a União Soviética foram os primeiros países a reconhecer a nova nação. Até o final de 1948, outros 33 países também reconheceram Israel, incluindo a maioria dos países ocidentais, tá? A Assembleia Geral
das Nações Unidas admitiu Israel como membro em 11 de maio de 1949, consolidando ainda mais o seu reconhecimento internacional. No entanto, presta atenção nisso aqui, vários países árabes e muçulmanos se recusaram a reconhecer Israel e o conflito israelo-palestino continua a ser obstáculo para a paz na região. Esse conflito aí entre Israel e Palestina continua. Mas nesse caso, presta atenção aqui nisso daqui, que isso aqui é importante. Nesse caso que está ocorrendo hoje, em 2024, aí, nós estamos vivendo um tempo que no dia 7/10, o Hamas atacou Israel. E houveram muitas mortes lá nesse dia, né? E esse ataque do Hamas contra Israel não tem nada a ver com os palestinos. Tem muito palestino lá que não quer esse conflito, não, que não está gostando dessa ideia. Mas esse Hamas está fazendo isso contra Israel. Então presta atenção aqui. Quando nós falamos que abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, de Deus falando a respeito desta situação, presta bem atenção nesta situação aqui. Nós não estamos contra nenhum palestino e não estamos contra nenhum israelense. Percebe isso? O presidente Lula pode ter feito declarações que são infundadas, incabíveis ou são descabidas, né? Mas nós não temos nada a ver com isso, não. O Estado de Israel é reconhecido pelos brasileiros. Nós amamos Israel, oramos pela paz em Israel, oramos para que eles tenham paz, para que tenham alegria, para que tenham felicidade, para que vivam felizes e porque assim fazendo também nós seremos abençoados. Foi Deus quem prometeu isso. Então, nesses 136 dias que estão aí de conflito entre Israel e o Hamas, não tem nada a ver com os palestinos, Israel e Hamas, muita coisa andou acontecendo e aí o presidente Lula resolve dar algumas declarações quando se fazia 27.840 dias que Israel tinha sido declarado um Estado independente, lá na sessão da ONU, em que um brasileiro, o Oswaldo Aranha, um diplomata político, né, que havia presidido aquela sessão. Então, está aqui esse esclarecimento. O Brasil não tem, nós brasileiros não temos nada contra os israelenses, contra os judeus. Nós não temos nenhum problema com eles, tá? A declaração do Lula é por conta dele, ele falou aquilo que ele quis falar, ou alguns estão dizendo por aí que ele falou aquilo que mandaram ele falar, que ele é um pau mandado, né? Então, fica aqui a minha explicação a respeito disso daí. Nós não estamos em guerra com os palestinos e nem com os israelenses, tá bom? O Hamas não é aliado do Brasil. Os brasileiros não querem nenhuma aliança com esse Hamas. O versículo que eles estão dizendo aí a respeito desta situação que abençoarei está no livro de Gênesis. No livro de Gênesis está dizendo assim, ó: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus estava falando diretamente com o seu filho aqui na terra, né? Aquele que o representava naquele momento, naquele lugar, e ele estava dizendo isso daí para que ele pudesse ter consciência, né? De que ele seria uma grande nação e nesta situação pudesse ter também uma bênção especial sobre a vida de todos aqueles que viessem depois dele. E você sabe de quem que é que ele estava falando? Você tem mais ou menos ideia com quem que Deus estava conversando ali naquele momento? Nesse primeiro livro do Pentateuco aí, né? De Moisés aí está falando. Moisés estava descrevendo uma situação de uma conversa
de Deus, Deus falando para ele, olha, vou te falar aqui, você está numa situação muito favorável. Então, nós olhamos e vemos que Deus continua fazendo milagres na vida das pessoas, na vida de cada um de nós. Ele continua abençoando aqueles que abençoarem Israel. Então, presta atenção aqui nesta situação, porque o versículo 3 do capítulo 12, que é o que a gente leu aí agora, esse chamado que Deus fez, e agora eu vou te falar quem era o cara. Com quem ele estava conversando? Com Abraão. Aliás, nesse caso, ainda era Abrão. Ele chegou, Deus chegou para Abrão e falou para ele assim: Abrão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes ou da tua parentela e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, é esse povo lá, Israel, e o abençoarei. Eles são abençoados porque esse povo é abençoado por Deus. Tornarei famoso o seu nome. Abraão é famoso lá em Israel. E você será uma bênção. Aí vem o versículo: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló, o seu sobrinho, foi com ele. E Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. É isso. A história é essa e está aí até hoje, só que não me representa o presidente Lula. Eu tenho respeito por ele como presidente da nação, eleito, e a democracia foi escolhido. Mas neste quesito não me representa. Não fala por mim, não. Tá ok? Então, se você quer viver em paz, se você quer ter prosperidade, se você quer ter alegria, se você quer ser bem-sucedido, comece a orar pela paz em Israel. Ore pela paz em Israel. Por causa desta promessa que Deus fez para Abrão, que depois teve o seu nome mudado para Abraão, né? Ainda não era Abraão quando ele foi chamado, ele era Abrão, e quando ele chamou Abrão, ele fez essa promessa. Abrão, presta atenção, Abrão confiou e saiu. E esse povo que está lá hoje é descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Jesus, filho de Davi, também é descendente desses aí. Então, nós nós evangélicos não temos nenhum tipo de conivência com as palavras faladas pelo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As palavras que ele falou não representam cada um de nós evangélicos, que são aqueles que estão e amam ao Senhor e estão esperando a volta do Senhor e confiam que Israel é a nação escolhida. Tá bom? Não tem. Parece que faltou um pouquinho de juízo nas suas declarações, porque ele quis comparar esse conflito entre Hamas e Israel nesse momento com o Holocausto, onde morreram milhões de judeus, né? Então, 6 milhões de judeus. Então não tem nem cabimento o que ele estava falando, tá bom? Então fica aqui dado o meu recado. Eu não estou aqui para poder defender nenhum tipo de situação que seja contrária ao que a Bíblia fala. Então, se você quer ser abençoado e quer que Deus te abençoe, abençoe Israel, tá bom? É isso aí. Não temos nenhum pacto com essa situação e com essas falas do Lula, não. Tá bom? Tá certo assim? Ficou esclarecido? Então, se você está aí na live, hoje a live foi um pouco maior aí por conta dessa situação, querendo saber a respeito
desta situação, do problema que estava acontecendo, do problema que está acontecendo, porque está em curso, né? E agora o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi declarado no Estado de Israel, lá em Israel, como pessoa não grata. Ele não é bem-vindo naquele lugar por conta das suas declarações, até que ele se retrate ou que ele declare o que é que ele quis dizer, porque as palavras são claras e nós entendemos dessa forma, e pode ser que por causa das suas limitações, né? Das suas limitações, da sua idade avançada, parece-me que já está ficando meio senil, então dando uma situação assim de, olha, o que estou falando está correto e não está, tá bom? Então fica aí esclarecido para vocês, vocês que estão começando na live agora, que estão vendo agora o nosso caminhar aí, nós não temos compromisso nenhum com essa palavra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o presidente do Brasil em exercício, tá bom? Foi eleito democraticamente e nós precisamos respeitar isso. Foi eleito democraticamente. Se houve fraude, se não houve fraude, não tem comprovação, não tem nenhum tipo de informação adjacente aí que seja palpável. Se houvesse, eu creio que a justiça já teria tomado as suas providências, se é que tomaria, né? Mas nesse caso, eu estou aqui para poder dizer para você que ele não me representa nesta situação, tá bom? Dado esse recado, vamos à oração. Amanhã nós voltamos. E eu quero saber para você, ou falar para você nesta manhã, que assim como ele o guarda de Israel não dorme, ele não dorme também com você. A sua vida, aquilo que está acontecendo na sua vida nesse momento, aquilo que está acontecendo durante toda a sua vida, esses dias que você tem vivido, quem sabe são dias de problemas, de dificuldades, de necessidades. Eu quero dizer para você aqui que Deus está vendo tudo. E nada sai do controle de Deus, ok? Nada. Você pode até pensar que ele perdeu o controle, que está fora do controle a sua vida, mas não está. Ele está cuidando e está cuidando muito bem. Basta que você pare um pouquinho, comece a entender qual é a expectativa de Deus para a sua vida, aquilo que ele está planejando para você, e você precisa, como diz um pastor, amigo meu, que diz assim: nós não fomos chamados para escrever uma história, nós fomos chamados para viver uma história escrita por Deus. Olha que maravilha. Então já está escrito e você vai precisar entender o que é que Deus está escrevendo a respeito de você, para que você possa viver essa situação, tá bom? Vamos orar? E a primeira oração, eu gostaria que você orasse por Israel, ore por Israel, ore pela paz em Israel. Se você orar pela paz em Israel, você vai ser abençoado também. Você vai ser abençoado porque você está orando pela paz no Estado de Israel, no país que se chama Israel, e nós somos aliados de Israel, tá bom? Vamos lá? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial. Em especial nós oramos, meu Pai, pelo presidente do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que fez algumas declarações incabidas, infundadas ou descabidas, infundadas, né? E nós queremos abençoar a vida dele, que ele tenha juízo, que ele possa passar por um pouquinho de conhecimento daquilo que ele está falando, e aqueles que estão ao seu redor, que conhecem da história, que sabem o que é que está acontecendo, que podem dar boas informações a ele, que esses assim se acheguem a ele, que ele nesse momento possa rever as suas atitudes, as suas declarações, e que nós possamos também, como Estado, como Brasil, como um país, abençoar, continuar abençoando o Estado de Israel, o país que se chama Israel, aquele povo que é escolhido do Senhor. Nós abençoamos aquele povo e declaramos que haja paz dentro dos muros de toda Jerusalém. Nós abençoamos, meu Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão
no meio desse conflito, aqueles que estão sendo levados pelo outro lado. Abençoamos também aqueles que estão sofrendo algum tipo de represália ali na faixa de Gaza, aqueles que estão debaixo de fogo cruzado dos dois lados. Que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas. Livre os inocentes é o nosso pedido em nome de Jesus. Oramos por todos aqueles que estão padecendo alguma dificuldade em alguma situação de conflito, de guerra. Que haja paz nesses lugares. Que haja paz sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Nós oramos por todos aqueles que nesse momento estão nos hospitais, nas casas de repouso, nas creches, nos asilos, aqueles que estão em casa em recuperação, aqueles que estão nas escolas estudando, aqueles que estão assentados no banco escolar, um jovem, adolescente, um adulto que estiver em situação de alfabetização, de aprendizado, que o Senhor dê graça a cada um deles, socorrendo a cada um deles nesse momento. Eu te peço também que a tua bênção, a tua graça repouse sobre a vida daqueles que estão em situação de drogadição, de rua, aqueles que são moradores de rua, aqueles que são drogados, aqueles que estão depressivos, aqueles que estão padecendo alguma dificuldade no sistema prisional no Brasil e no mundo, aqueles que são prisioneiros inocentes que sejam libertados rapidamente, e aqueles que estão aprisionados e estão pagando por suas faltas, pelas suas falhas, pelos seus crimes, que eles possam usar esse tempo para rever as suas atitudes e ter um pensamento diferente quando saírem do sistema prisional e desta reclusão. Nós te pedimos em nome de Jesus que socorra a cada um de nós, que continue com suas mãos estendidas sobre o Brasil, abençoando o povo brasileiro, abençoando Israel e que haja paz sobre Israel. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Deus abençoe. Fique em paz, fique com Deus. E até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Bom dia. Deus abençoe. Feliz terça-feira.